gente, aqui é a Lizen e, gente, quanto tempo não apareço nesse canal, né? Pois é, mas fique tranquilo, eu tô com muitas ideias, mas eu acho que quem já tá aqui já tá bem acostumado que os meus vídeos são, eu chamo de parcelados. Eu acho que vocês já devem estar achando um pouco estranho esse início de vídeo, porque é uma tela de desenho, mas o que eu vou estar aqui ensinando pra vocês, mostrando um pouquinho dos meus truques, que eu acho que muita gente fica curiosa, ensinando pra vocês, são alguns truquezinhos para melhorar a qualidade, em muitas aspas, das suas edições ou dos seus desenhos, ou melhor, é pra trazer um destaque, é pra trazer uma crocância, texturas que eu faço pra finalizar. E muita gente acaba interpretando como melhora de qualidade, mas eu sei que não é só isso que vai fazer com que sua arte fique com a qualidade interessante sendo feita no Ibis. Vem de outras coisinhas, mas nesse vídeo eu não vou estar entrando em detalhes. Vamos com calma, porque a gente tem bastante coisa pra falar aqui nesse vídeo. Eu acho que vocês vão estar bem interessados porque vem por aí. Eu provavelmente já falei isso em alguns outros vídeos que tem aqueles do Speed Edit, que é algumas texturas que eu geralmente gosto de fazer. Bem, essa aqui é uma versão atualizada que eu 100% estou amando fazer, que eu vou chamar ela de crocância, que também traz uma qualidade melhor visualmente, tipo assim, uma qualidade HD um pouquinho melhor, mas também de definição de detalhes que foram um pouco perdidos, principalmente em desenhos, que a gente, quando renderiza a pintura dele, ele acaba perdendo um pouco dos contornos e fluidez de alguns traços. Mas como eu sou mais focada em artes gráficas, a gente pode ver aqui que tá muito mais interessante. São usados alguns efeitozinhos, tá? Algumas técnicazinhas, que são coisas muito bem simples, e entre elas vai ter uma opção de fazer um pouco mais manual, porque eu uso a ferramenta que está pronta, que é a máscara de nitidez, e alguns outros efeitos, só que eu sei que alguns aplicativos que talvez você use para desenhar ou para editar, pode não ter exatamente essa mesma ferramenta, então eu vou mostrar alguma outra maneira similar, não vai ser a mesma, mas que traz um efeito parecido, se a gente usar apenas os modos de mistura, visto que isso é muito presente em maioria dos aplicativos que tem para desenho. Então eu vejo que muita gente também gosta de fazer edições assim de design em aplicativos que também são voltados a desenho por causa desses modos de mistura. Vou botar aqui com o pincel para vocês verem enquanto eu circulo, que nas sombras tem alguns quadradinhos assim, ó, essa textura assim muito interessante, que imita algumas coisinhas do analógico, de algumas texturas e tudo mais, até mesmo esse pontilhado aqui, tá vendo? Colorido, esse ruído colorido. Bem, eu faço isso principalmente quando vai ser totalmente para o web, que seja, tipo, eu só vou postar em redes sociais, coisas que vão estar apenas na internet. Caso isso for ser impresso, provavelmente não vai ficar muito interessante, porque esse excesso de detalhes assim em pixel vai depender muito de como você vai preparar esse arquivo para ser um arquivo que realmente tem uma altíssima qualidade, algo assim para você não perder e ficar esquisito, porque isso aqui já é tipo assim, imitando uma coisa analógica. Querendo ou não, esse ruído remete muito quando a gente faz uma impressão que fica um pouco mal feita e fica manchada em um papel offset, sabe, aquelas folha 4 sulfite, que ela fica cheia daquelas bolinhas coloridas, pigmentadas no meio da imagem. Mas aqui no digital é algo que fica muito interessante, fica muito artístico. Você dá pra ver que você teve um detalhe em fazer cada coisinha. Mas quem tem dúvida em relação à qualidade mesmo, as proporções da imagem, para preparar o arquivo antes de fazer todas as edições, aleatoriamente nesse tamanho aqui, e mais importante de todos, a resolução, o DPI, que tá aparecendo aí na tela para vocês entenderem o que seria o DPI, porque eu não lembro de cor aqui. Eu tô aqui naquele arquivo de antes, só que sem a preparação. Primeiro a gente vai criar aqui, ó, a camada inicial, que é adicionar a camada a partir da tela.
Isso vai fazer que todo o seu arquivo, todas essas camadas, fiquem em apenas uma única camada. Depois disso, a gente vai ter que ir em filtro, artístico e procurar por essa opção aqui, ó, de jogo retrô. E você vai ajustar do jeito que você quer. Como essa imagem já é um pouco pequena, as informações estão bem grandes, eu gosto de deixar o tamanho aqui, ó, dos pontos no meio termo, que eu consigo enxergar elas. Pode copiar essa opção que eu tô fazendo, mas se sua tela já tiver muita informação, ela é muito grande, os pixels têm que estar um pouquinho maiores para você conseguir enxergar esses detalhes, se é isso que você quer, ou se ela for muito grande já, por exemplo, essas imagens estão muito grandes, né, os PNGs ali, se eu deixar pequenininho, acho que pra mim já tá o suficiente, tá? Clica em OK, no Vzinho e no X a gente sai. Gente, é interessante a gente tirar a parte branca ou tirar a parte preta. Aqui, como todas as cores são bem claras, eu não vou tirar a parte branca, mas eu poderia tirar a parte preta. Vamos supor que eu quero tirar essa parte preta, ou a parte branca vai funcionar da mesma maneira. A gente vai vir aqui, ó, e inverter as cores. Tá vendo que tudo que tava preto agora tá branco? A gente vai agora nos 3 pontinhos e esse aqui, ó, branco claro, que vai excluir o branco. E volta de novo a inverter as cores. Agora tudo que tava preto ali, vou dizer que eu queria que tirasse, principalmente eu faço isso quando eu tenho os pretos ou os brancos, né, depende de como você quer, sumiu ali. Agora vem um truque aqui, que é o modo de mistura. A gente vai colocar em contraste e luz indireta. E de preferência, abaixa essa opacidade. Porque a gente quer que fique algo sutil, mas também fique dinâmico e interessante. Tá vendo? Aqui, a textura ela foi aplicada de maneira que fique bem mais vibrante, mas também que fique nas sombras da imagem, né? Tipo assim, olha como fica legal aqui, ó, nas sombras dela. Eu gosto muito desse efeito de bitmap, se eu não me engano, que tem no Photoshop, só que funciona de maneira diferente, já que eu prefiro do jeito que funciona no Ibis aqui. A próxima etapa a gente vai simular máscaras de nitidez, só que manualmente. Isso aqui vai ficar perfeito para desenhos. A gente vai repetir o mesmo processo de copiar aqui, ó, a camada a partir da tela, só que vai ser 2 versões dessa camada, 2 cópias. Na camada de cima, a gente vai trocar o modo de mistura para dividir. Vai ficar branco aqui, mas relaxa, a gente vai para filtro agora e para o borrão. E aplica essa primeira opção. É interessante aqui a gente não deixar super assim, ó, porque até o blur fica muito grande. Vai dos testes que você tá tentando fazer. No meu caso, eu gosto de deixar o mais fino possível, mas também pegar bastante detalhe, porque eu vou querer que esses detalhes fiquem realçados. E como que vai ser isso? Como que eu quero que esses traços que está colorido aqui da imagem fossem ressaltados? A gente pode usar o modo de mistura de multiplicar cores desses traços na imagem de baixo, deixando elas mais escuras e saturadas, ou seja, destacando os detalhes dessas partes. Mas o mais legal é que a camada de multiplicar, ela fica com o branco transparente. Mas como a gente acabou de colocar aqui, ó, dividir, a gente não pode só trocar o modo de mistura aqui, porque não funciona, tá vendo? Então, por isso que a gente fez essa cópia aqui embaixo. Essa camada está normal, sem nada, porque a gente consegue unir as camadas. E agora essa camada que a gente fez aqui é uma camada só, e não é só uma visualização. Então a gente pode finalmente colocar e multiplicar. Olha lá. É sutil, então você pode reajustar as cores, os brilhos dessa camada para ver o que você prefere. Para adicionar um pouco mais de crocância, a gente vai adicionar uma camada vazia, aqui nesse mais, só uma. Vai voltar em filtro, em artístico e colocar o ruído. Aqui eu vou deixar na padrão, a gente vai colocar no modo de mistura de sobrepor e abaixa a opacidade também. Aqui também vai opcionar se você quiser usar um pouco a borracha e apagar em alguns locais. Geralmente eu apago aleatoriamente, sei lá, pelo feeling. Máscara de nitidez agora para fechar todo. É do mesmo jeito. Camada especial aqui,
adicionar a camada a partir da tela, que copia tudo de baixo em uma camada só. O borrão no filtro borrão, máscara de nitidez. Aqui eu gosto de aumentar bastante a força. Olha como fica bem detalhado os detalhes ali, ó, bem fortes, bem presentes. Olha isso aqui, e isso aqui que eu tô falando. Já o raio, ele traz um contorno de brilho ao redor desses detalhes. Vai depender do estilo que você quer. Geralmente eu deixo mais baixo. Olha a diferença de como tava antes e como ficou depois. Eu acho que é por isso que a galera fica perguntando como eu deixo a qualidade das artes boa, mas geralmente eu só faço isso e realmente dá uma impressão que tá com a qualidade boa. E para os desenhos, por favor, não se assuste com o meu desenho inacabável, mas vai funcionar da mesma forma. Como você pode ver aqui, os cabelos, os detalhes, eu tô vendo que não tem muito movimento em algumas partezinhas aqui assim. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Só que como eu falei, eu vou mostrar daquela outra maneira, que é só com modos de misturas e uma textura que você pode baixar por fora, que eu vou deixar na descrição o link das texturas, tá? Eu vou começar colocando a nossa textura. Como eu falei, se seu aplicativo não tiver aquela opção daquele efeito do bitmap, que é o jogo retrô daqui do Ibis, ou a gente vai fazer só as outras partes, que é isso aqui, usar uma textura de halftone, que fala em sobrepor. Aqui a gente vai dar uns ajustes, então é bom que tenha a opção de a gente fazer os ajustes de luz, contraste e até mesmo da saturação aqui, ó, e brilho e tudo mais. Mas a gente vai abaixar essa opacidade aqui. E eu vou dar uma apagada em alguns cantos, tá? A versão manualmente da máscara de nitidez, que é copiando a partir da tela aqui 2 vezes, né? Clonar essa camada. E na camada de cima a gente coloca em dividir. Vai para a opção de borrão, essa primeira, e vai colocar os detalhes do jeito que a gente quer. Pra mim aqui já está bom, ó. Eu vou unir e eu vou voltar aqui, ó, pra ajustar contraste dessas coisinhas aqui. E agora a gente pode colocar e multiplicar. Olha lá como ficou. Eu gosto de apagar um pouco na parte do rosto, só deixo mais no cabelo mesmo, que é onde geralmente se perde os detalhes. Olha o destaque que teve ali nos contornos do cabelo, nessa parte aqui, ó. Olha que interessante. Só que como eu tenho como fazer essas outras coisinhas, é claro que eu vou fazer, né? Então eu vou copiar de novo a partir da tela e vou aqui na máscara de nitidez e vou colocar bastante. Pelo menos fica assim a nossa textura, nosso acabamento, de dar essa impressão de boa qualidade. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma outra dúvida, coisinha do tipo, você pode deixar aí nos comentários, ver alguma ideia, né, do que você quer ver por aqui mais vezes, ou coisas novas que eu acabei não trazendo, pode deixar também nos comentários. É super interessante quando vocês interagem aqui nos comentários. A gente também tem a comunidade do canal, tá? Quem é inscrito mais de algumas semanas já pode entrar na comunidade do canal e postar alguma coisinha, a gente pode conversar lá, interagir, porque aí a gente vai fazer algumas outras coisinhas que eu vou precisar que vocês realmente participem, tá? Talvez venha aí desafios interativos de design, quem sabe? Mas é isso, obrigada por assistir esse vídeo.